Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar aí a respeito de magia angelical, correto? O que acontece? A gente vai falar sobre alguns cuidados aí que não são obrigatórios, mas eu acredito que são necessários, né, num ritual ali de magia angelical. Fumando um cigarro aqui e vamos lá. É, Qual a diferença da magia angelical para outro sistema de magia, como a Goetia ou Goécia, né? Algumas pessoas podem falar assim. A magia angelical, pessoal, ela é mais sutil, correto? Então, o que eu quero dizer com mais sutil? A energia dos anjos são energias mais sutis, energias mais, como é que eu posso dizer, leveza, correto? Enquanto as energias dos daimons, elas são mais próximas da gente, são mais pesadas, estão mais perto assim do reino de Malkuth, né, como a gente pode dizer assim. Mas então, os cuidados que a gente necessariamente pode ter no ritual de magia angelical são alguns jejuns, eu vou chamar assim de jejuns. E o que eu quero dizer assim com jejuns? Esses jejuns, pessoal, eles são como, por exemplo, jejum de carne, correto? Porque a carne, energeticamente falando, ela é densa, correto? Então, um jejum de carne, você fazer uma alimentação ali mais leve, sabe? 3 dias antes de um ritual, 4, aí depende, não precisa também fazer muitos dias assim não, entendeu? Como eu disse, não são coisas obrigatórias na minha concepção, eu não sou um mestre, eu sou um aprendiz. A gente está falando aqui de estudos a respeito desse sistema de magia, né? Então, como é que a gente pode buscar entendimento a respeito disso? É simples. Os jejuns, eles são o seguinte: alimentação, um jejum emocional, a gente pode falar como um jejum emocional. Bom, se você for fazer um ritual de magia angelical, você estando, como é que eu posso dizer, triste, né, com sentimento de tristeza, com sentimento de depressão, com sentimento de raiva. Não quero dizer que a gente tem controle total sobre os nossos sentimentos, mas é interessante que no momento você consiga controlar esses sentimentos. Esteja neutro, entendeu? Eu acho que para a gente ter acesso a essa energia angelical, na minha concepção, a gente tem que lidar com ela de forma às vezes passiva e não tão ativa, sabe? Porque a gente não temos autoridade alguma, não somos especiais. A verdade é essa. Entendeu? Então isso se encaixa também no ponto da gente dizer que, e eu digo, que as entidades, né, sejam elas quais forem, a gente não está falando só de anjos e de arcanjos, mas as entidades, elas não têm obrigação nenhuma de nos fornecer ajuda, de nos fornecer nada. Precisamos entender isso, porque muita gente fala: eu fiz tal pedido, não foi recebido, fiz tal oferta, não foi aceita, porque eu pedi algo, não foi me dado. Pessoal, a gente tem que entender, na minha concepção, que a gente não é especial, correto? A gente não é especial. E às vezes a gente não sabe o que iria acontecer se aquilo fosse nos dado, né? A gente pensa às vezes a curto prazo, mas a longo prazo a gente não sabe, entendeu? E o que eu quero dizer também, né, nessa questão dos jejuns, o jejum emocional, tem também o jejum mental. O jejum mental é uma meditação, é você acalmar os pensamentos, entende? Você acalmar os pensamentos, acalmar aquela ansiedade mental, correto? E isso a gente faz através de uma prática de meditação, entendeu?
A meditação, né, ela ajuda não só mentalmente, mas emocionalmente e, além disso, energeticamente falando. Então, para a gente ver aí quais são os benefícios da meditação, né, mental, emocional e energeticamente falando. Aí a gente já falou do jejum da carne, o jejum mental, o jejum emocional. Agora vamos para o jejum de vícios, né? Coisas que na nossa rotina, às vezes uma bebida, no meu caso é cigarro, né? Eu obrigatoriamente preciso fazer isso, vocês obrigatoriamente precisam fazer isso? Não, mas o que eu quero dizer, pessoal, é necessário para quem quer ter uma experiência e quer ter ali uma percepção mediúnica da energia dos anjos. São energias mais sutis, entendeu? E que se a gente não fizer isso, esses pequenos mudanças, né, e essas pequenas alterações antes do ritual, a gente não vai ter uma percepção nenhuma daquela energia que pode se manifestar, entendeu? Durante o ritual, e a gente não tem nenhum tipo de percepção, correto? Então, eu falo que é necessário, não é obrigatório por isso, para você ter uma percepção energética, para você ter uma percepção espiritual daquela presença, né, angelical ali naquele momento, né? É como eu disse para vocês, a gente estamos falando aqui de estudos, coisas que eu estudei, eu não sou um mestre, entendeu? Sou um aprendiz. E eu acredito que a magia angelical, ela é interessante num conceito e num sentido, né? Em muitos, mas nesse eu acho mais interessante. É que os anjos, eles não trabalham com o livre-arbítrio. Apesar da gente ter o livre-arbítrio, a gente pode escolher um caminho, uma direção, né, um caminho, uma direção, mas os anjos, eles não têm poder. Eles na verdade têm poder, mas é como eu disse para vocês, não tem obrigação nenhuma de nos fornecer aquilo que a gente pede, correto? Então, se você faz um pedido para um anjo, ele não tem obrigação nenhuma de lhe fornecer aquilo, a não ser que ele veja que aquilo vai lhe fazer bem, que aquilo vai lhe tornar uma pessoa melhor, que aquilo vai desenvolver você pessoalmente, espiritualmente, mentalmente falando. É interessante a gente falar disso, correto? Se as outras entidades já não têm a obrigação de nos fornecer uma coisa, mas às vezes fornecem, como os daimons, e às vezes, se a gente não souber pedir, fornece de uma forma às vezes até meio que de forma astúcia, entendeu? Quem dirá os anjos? Eles não têm obrigação nenhuma de nos fornecer, até porque a gente tem um livre-arbítrio, mas eles não têm essa coisa de nos dar, nos dar alguma coisa, nos fornecer alguma coisa, sem que, como é que eu posso dizer, sem que aquilo vá nos fazer bem, correto? A analogia que eu faço, né, espiritualmente falando, é que num ritual de magia angelical, né, e não só nesse sistema de magia angelical, mas outros sistemas de magia, é como se a gente tivesse, metaforicamente falando, a gente está fazendo um telefonema. A gente faz uma ligação, eu estou pedindo isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ali a gente vai fazer o ritual. O anjo, ou a entidade, vai ter, metaforicamente, pessoal, falando, o telefone do lado de lá, onde eles vão apertar no botãozinho e vão ouvir lá a gente falando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí cabe a eles decidir se vai fornecer pra gente aquilo ou não, correto? Em alguns casos, pode-se haver uma moeda de troca, né? A moeda de troca é mais ligado a, digamos assim, um sistema de magia nos meus estudos, pelo que eu percebo, Goetia, entre outros, né? Onde você faz um pedido e diz que se aquele pedido for concedido, você vai fornecer
ou vai, né, oferecer, né, fazer uma entrega para aquela entidade. Já os anjos, eles não veem sentido nenhum em entregas materiais. Então não adianta você fazer um pedido para um anjo e dizer que você vai entregar uma coisa material, isso e aquilo. Ele não tem por que querer aquilo, não vai fazer uso daquilo. Né? No caso dos anjos, a gente pode sim, não é uma moeda de troca, mas a gente pode pedir algo em troca daquilo. A gente, como é que eu posso dizer, ser mais caridoso, fazer uma ação de caridade, entendeu? Ajudar uma pessoa que precisa. Aí sim, são ações que servem como moeda de troca, ainda assim eles não se importam, eu acredito que é dessa forma. Beleza, pessoal? Eu falei aqui de algumas coisas aqui a respeito de magia angelical, correto? São estudos que eu faço, não são verdades absolutas. Não quero que ninguém entre aqui para dizer que eu estou falando mentira, porque a verdade e a mentira são subjetivos, assim como o que é certo e o que é errado. O que é certo para mim não pode não ser certo para você, pode ser certo para outra pessoa, pode ser errado para outra pessoa. Então, cabe a gente absorver aquilo que melhor servir para a gente e o que não servir a gente descarta. Esse é o tão chamado dom do discernimento. Valeu, pessoal!